Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura, produtividade e cultura. Antes que sejamos censurados, né? Bem-vindes aí também, todo mundo, porque somos inclusivos, né? E hoje estamos aqui para falar do Édipo Rei no nosso Clube do Livro, como sempre eu e o Quinha, que todo mês a gente está fazendo aí o Clube do Livro. O Kim tinha até proposto, né, a gente fazer quinzenalmente, né? Mas vamos ver isso aí mais pra frente se a gente vai fazer ou não. E hoje vamos falar do Édipo Rei. Então aí, Kinha, se você quiser aí dar a sinopse e também o Kinha estava me falando que ele estava querendo discutir sobre o próximo livro. Então, enfim, se quiser dar a sinopse ou falar aí do próximo livro que a gente vai ler, vai na ordem que você quiser. Bom, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde aí, a hora que vocês estiverem ouvindo a todos, a todas e a todes, como o Vitor bem falou. Isso aí. Acho melhor a gente escolher o livro, normalmente a gente já chega aqui com o livro decidido, né, Vitor? A gente já Aham. chega batendo o pau na mesa, já aponta qual vai ser o próximo, mas como é minha vez, eu fui pesquisar aqui e tive vários aqui que eu quis ler, que me chamaram a atenção. Aham. E primeiro eu quero saber com você se você quer tentar fazer em 15 dias ou em 30, Pra e mim, depois 15. disso, Pode ser, 15. pode ser. Então tá, agora eu vou te falar quais os livros que eu abri aqui. Eu já até tô com o PDF deles aberto e vou tentar te falar o número de páginas, tá? Uhum. Eu separei aqui cinco nomes. Hum. Cinco nomes e você, como eu tô na dúvida, você pode escolher qualquer um desses cinco nomes, Tá. tá? Quatro são do Plutarco, eu não sei porquê, mas esse nome aí me chamou a atenção, não sei se eu já ouvi falar dele em algum lugar, não sei se é você mesmo que falou. Você pode até me iluminar depois com toda a sua inteligência, Ó. mas ele me chamou a atenção. E os livros dele são os seguintes: Diálogos sobre o Amor, O Banquete dos Sete Sábios. Esse aqui é o. Obras Morais. Não, não. Obras Morais é o nome da série. Como Distinguir um Adulador de um Amigo. E por último. Não, são só esses três. Esses três. Hum. Então vamos lá. É sobre o amor, sobre a amizade e como distinguir um adulador de um amigo. Eles têm aqui por volta de. Deixa eu descer aqui. Ó, o primeiro aqui, o Sobre o Amor, tem umas 90 páginas. O Banquete dos Sete Sábios tem aqui umas também 90 Do páginas. que fala esse Banquete dos Sete Sábios? Não tem ideia. Só o nome é interessante, não Aham. é? Aham. E o Como Distinguir um Adulador de Amigo, de um amigo Esse aí eu achei legal. é palavras introdutórias. Esse aqui é um pouquinho maior porque o cara vai tipo fazendo umas introduções, sabe? Uhum. Mas aqui, pelo visto, é por volta de umas 120 páginas, algo assim. Aham. E o último, que não é do Plutarco que eu separei, é um que eu sempre quis ler desde a época da faculdade, que são o Histórias da Guerra do Peloponeso. Esse aí é bem mais voltado para a história mesmo. Ah, esse aí tá até. Cara, essa história aí tá até na lista do Mortimer Adler de clássicos da literatura ocidental. Legal. Esse tem que ler, né? Mas esse é grande, né? É grande, então, mas ele é dividido em oito livros. E, cara, se a gente for dividir por livro mesmo, vai ficar bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, pelo que eu vi. Quantas páginas tem cada livro, mais ou menos? Por exemplo, o primeiro livro, deixa eu subir aqui no sumário. O primeiro livro são 75 páginas. Ah, então o livro todo é bem grande, né? É. São oito livros e por volta dessa parada assim. Só que, cara, eu vou até compartilhar a tela com você pra te explicar. Calma aí. Te mostrar aí e te falar como é que é. Tá. Ah, pô, esqueci como é que compartilha. Tá aqui. Quando estiver vendo aí, me avisa. Tô vendo. Tá vendo? Livro primeiro, capítulo 1 ao 19, né? Aí o Uhum. autor passa em revista. Isso aqui é até interessante que dá tipo um norte, né? Uhum. Você lê isso aqui. Eu vou descer lá onde começa o livro primeiro. Vai demorar um pouquinho porque o sumário é gigante. Uhum. Livro oitavo. Aqui são os mapas, né? Prefácio. Deixa eu dar uma adiantada. Pô, cara, ainda que eu queira ler esse livro eventualmente,
Eu Ainda acho, não tá na hora? eu acho que ele ia atravancar muito o Clube do Livro, entendeu? Tá. Porque a gente Não, provavelmente ia beleza. ficar uns 4 meses só nele. É. Aí ia ser meio complicado. É, porque, tipo assim, eu pensei da gente. Aqui, tá vendo, ó? Cheguei. Tipo assim, isso aqui é um capítulo, Uhum. entendeu? Aham. Aham. Aí, tipo, o capítulo 2 já tá aqui, ele vai, tipo, do capítulo um ao sei lá qual, tipo, até o capítulo Sabe o que 70 que a do gente primeiro podia livro. fazer? Isso aí vai ser Hum. um desafio. Mas a gente continuar com o Clube do Livro normal e vai lendo esse em paralelo e em dezembro a gente fala dele. Pode ser isso. O que que tu acha? Ou então a gente pode fazer o 15 dias. Hum. A gente faz de 15 em 15. Aham. 15 dias a gente faz o primeiro livro e 15 dias a gente faz um desses assim, tipo, sei lá, do Plutarco. Aí, entendeu? Cada quinzena a gente, cada mês a gente faz um capítulo desse, um livro, na verdade, Aham. da É, Guerra do Peloponeso. acho que pode ser. O negócio é que vai passar do ano, né? Mas por mim Ah, pode é. ser. Não, é. Vamos lá então, então vamos seguir da tua fórmula mesmo. Se não der, não deu, a gente Qual? De ler paralelamente e em dezembro a é, gente vê. Tá, show. isso. Eu vou ter que comprar isso aí, provavelmente. Ué, tem um PDF aqui, pô. Eu Ah, acabei mas fechando sem pô, querer. sei lá, preferia ler físico. É, eu também sempre prefiro ler, né? Eu tenho sorte, cara, porque, cara, muito por acaso, tem uma livraria, um sebo lá em Araruama que tem vários livros clássicos em inglês velhões. E eu Aham. comprei as obras completas de Plutarco, só que tá em inglês, né? Mas eu vou ler por Ah, ele sim. mesmo. Vamos que vamos. Pô, o Então, livro um aqui da Guerra do Peloponeso tá R$ 47, pô. que isso? Vai ser o quê? Desse tamaninho? Ah, Impossível, não, né? então vou ler o PDF mesmo. Vou até ver aqui, 200, não, Então, sei lá, cara, tá aqui 236 páginas, é mais do que o livro um. Deve é, ser, tipo, talvez dividido em dois, né? é. Não, depois a gente vê direitinho. Vamos então com algum do Plutarco. Tem um quinto, né, que você ia falar. Não, não, confundi, eu acho que Na verdade, cara, acho que eu fechei aqui sem querer e eu me perdi, entendeu? Mas é sobre o amor, sobre a amizade, o banquete dos sete sábios e como distinguir um adulador de um amigo. Ah, bora ler o Sobre a Amizade. Tá, sobre a amizade então. Isso. Então, mês que Beleza. vem, galera, Sobre a Amizade do Plutarco. Tem PDF por aí na internet, né? Com certeza, né? Ah, show. Então, beleza. Para quem quiser acompanhar ou comprar o livro físico também. Acho que é bom. E você tem E, uma apresentação do Plutarco aí pra fazer? Porque eu tava com ele na cabeça e. cara, na verdade, eu nem nunca fui muito atrás. Eu sei que ele existe. Eu É, eu também só pesquisei, sabia que eu existia. pesquisei aqui, eu vi que ele estudou na República de Platão, Na na academia. Academia de Platão, no ano de 66 a 67 depois de Cristo. Então ele é meio que Depois. contemporâneo dos cristãos, né? Já é na Uhum. época do Império Romano, mas ele é da Grécia, né? Então Devia ser da Grécia ali Como é que fala? já é do período do helenismo, né? Isso aí. Isso aí. Grécia Inclusive, cara, eu, helenística. eu tava lendo a Bíblia e nos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico lá, que conta, né, a trajetória de alguns apóstolos, eles falam que eles foram pregar e debateram com os helenistas, tipo eles meio que Doideira, né? contemporâneos, né? Mó viagem no tempo, né? Sim, cara, muito doido. Várias coisas assim. E eles falam de Zeus e Hermes também, que tipo eles foram Uhum. pregar para os pagãos gregos e achavam que Paulo e Barnabé eram Hermes e Zeus. Várias coisas Ah, legais eu lembro, assim. tu me contou essa história em uma dessas nossas gravações aí. É. Tipo, cara, Pô. várias paradas maneiras assim nos Atos dos Apóstolos que, pô, é um livro em uma horinha dá pra ler tudo. E eu tô Uhum. lendo porque eu tenho, digamos assim, outro clube do livro com meu pai, né? Aí a gente tá lendo o Uhum. livro até do Chico Xavier, que ele queria ler há muito tempo. Que se passa na época dos Atos dos Apóstolos. Então eu tô lendo os Atos dos Apóstolos pra comparar, né? Uhum. Porque o meu pai é espírita, né? Aí tem toda essa coisa de psicografia e tal, né? Que assim, ok, ele acredita, mas eu como católico tô lendo mais como um livro mesmo, né? Tipo, uma Uhum. narrativa e tal. E aí eu tô comparando, né? Tô vendo ali o que bate, o que não bate. E tá bem interessante. Mas vamos falar da Antígona, né? Da Antígona não, do Édipo Rei. É... Antígona é a continuação, né? Mas é o fim da trilogia. Cara, faz Eu tava até uma... pensando em pegar esse aí, mas aí eu É. falei,
Eu comecei a ler Então hoje. vamos. Foi? Ah, Aham, se eu comecei a ler soubesse, eu hoje. teria pego, mas Não, vamos tá lá. de boa. Então, faz aí uma sinopse que a gente já parte aí pra conversa. Primeiro de tudo é falar que esse aí, eu acho que do nosso tema aí de Grécia Antiga, foi o mais fácil, né? Mais tranquilo de ler. E é o Foi menorzinho, bem. provavelmente, né? O menorzinho, a linguagem bem acessível, bem soft. Eu achei até por ser um teatro. Se bem que As Nuvens também era teatro, também foi tranquilo, mas esse foi ainda mais, né? Uhum. E a gente começa ali a história. Se passa em Tebas, né? Que é uma ilha que até hoje existe na Grécia. Você pode viajar pra Tebas se você quiser. Isso é Doideira, né? bizarro, né? Caraca. Tipo, tem Esparta, tem Incrível. Atenas, tem Salônica, tem Corinto, tem todos esses lugares que falam nos textos, né, de Grécia Antiga. Então se passa ali no reino de Tebas, onde o rei Édipo, por isso que é o nome do livro Édipo Rei, ele tá ali meio que fazendo uma investigação, né, com todo o povo, para saber a causa de tantas desgraças estarem acontecendo em Tebas. E eu não lembro se ele fala assim claramente o que está acontecendo, mas pelo que eu entendi, o que eu interpretei, que tá ali tendo seca, talvez, coisa do tipo, né? Pelo que eu entendi também, tem um momento que ele fala que as pessoas estão doentes, as pessoas Uhum. estão ficando doentes, então provavelmente tem alguma praga ali. Parece que é meio sete pragas do Egito, né? Pode ser. Verdade. Aí, aí ele falou sobre isso, eles estavam investigando, e ele pediu para acho que foi um sábio, né? Que era o Creonte, e até Uhum. um oráculo de Apolo, para quem não sabe, e para que eu vou falar isso, nem eu tenho certeza. Apolo também é tipo um deus, meio que se refere a essa coisa, né? Essas visões, né? É, Essas. é. Esse oráculo de Delfos é bem famoso, né? Foi até ele que disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Aparece um montão de vezes, né? Sim, sim. Mas enfim, os deuses da Grécia, eles assim representam muita coisa, né? E o Apolo, além daquelas coisas que a gente mais sabe, ele também representa essas visões, essas enigmas, né? As coisas desse tipo também. Uhum. E o Creonte, que esse sábio, ele volta do oráculo de Delfos falando que essas pragas, né, que estão assolando Tebas só vão passar assim que descobrirem quem foi o assassino do Laio, que era o rei antes do Édipo, né, o rei ali de Tebas. Sim. E aí eles começam ali meio que uma investigação para saber quem foi o assassino, né, do rei Laio. Aham. E, e é meio que isso, né, depois aí tem várias viradas, né, tem vários plot twists na história, Sim. que, cara, surpreendentemente eu já esperava, não me Ah, tu não surpreendeu. conhecia a história? Não, não conhecia não, Ah, sim. conhecia não. Mas eu não sei porquê, mas eu tava esperando, já tava tipo, pô, tal coisa vai acontecer, né? É porque o Freud, ele popularizou muito essa história com aquela parada do complexo de Édipo. Hum, uhum. Então, para quem não sabe aí que tá ouvindo, o complexo de Édipo é uma teoria do Freud, né, que dizia que digamos assim, a tendência do homem, né, do sexo masculino mesmo, era querer matar o pai e procriar com a mãe. Enfim, né? É uma coisa meio doida. Mas é uma coisa assim de talvez querer superar o pai e ter a mãe pra si. Enfim, eu também nunca me aprofundei muito, então também não quero ficar falando besteira. Mas graças a ele, assim, até essa peça que já sempre foi famosa, ela tipo virou uma referência, uma cultura pop, digamos assim, né? Uhum. E aí o que que eles vão fazendo? Eles vão investigando e aí, cara, é muito maneiro porque chega lá o sábio de Delfos, né? Aí ele fala, cara, eu sei, por favor, não me faz falar quem foi, senão isso vai trazer desgraça pra mim e pra você. Aí, tipo, nessa hora já fica meio que dando a entender, né? Pô, A foi ele que entender. matou o pai, né? O cara lá e tal. E aí ele insiste, insiste, ele fala, não vou falar, por favor, me deixa ficar sem falar. Até que ele manda embora o cara, né? E aí começa a contar um pouco de como que o Édipo virou rei. Porque basicamente o Édipo ele veio de uma outra terra, Ele veio de Corinto, né? Corinto, isso aí. É, E aí a gente tava falando de Atos dos Apóstolos, né? Tem a carta de São Paulo aos Coríntios. Que Aí tá fazendo o microfone tá fazendo um barulho aí, tipo um raspando. o meu. Ah, tá. Deixa É. eu segurar aqui então.
É, devia estar raspando a blusa. Tá. A carta aos Coríntios, né? Que é o pessoal de Corinto. Aí, beleza, o Édipo veio de Corinto pra Tebas e tinha uma esfinge que ela meio que, não sei, trazia prejuízos às pessoas, não sei exatamente o que ela fazia de mal. E ele conseguiu decifrar o enigma que a esfinge estava fazendo. E aí, com isso, ele livrou as pessoas lá do jogo da esfinge e se tornou rei. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma história muito estranha do rei anterior, que é o Laos, né? Laio. Laio. Pelo menos no que eu li era Laio. Acho que é Laio, isso aí. Que o que acontece? Ele tinha recebido uma profecia de que ele morreria pelas mãos do filho. Então ele mandou matar o filho, ele Não, que aprisionou ele, que ele morreria pelas mãos do filho e o filho se casaria ainda com a mãe, com a né? esposa dele, isso aí, É. consequentemente com a própria mãe. Então ele mandou matar o filho para um dos servos dele. Só que o servo dele, o que que ele fez? Ele, acho que ficou com pena ali e deu para um pastor ali, né, da região de Corinto, que foi criando ele. E aí, acho que o próprio Édipo também recebeu essa profecia, né? De que ele Uhum. mataria o pai e se casaria com a mãe. E ele, achando que o pai que criou ele era o pai biológico, ele se mudou para Tebas de volta. E aí, o É. que que aconteceu? Ele tava lá a caminho, passou a carruagem do Laio, quase atropelou ele. E aí, tipo, bizarro, né? Aí, por causa disso, o Édipo matou o pai e todo mundo ali, né? Sem saber que ele era o pai. E aí, E como ele se tornou o rei por descobrir o enigma da esfinge, ele se casou com a esposa, com a né, do rainha antigo rei. anterior, isso aí, com a própria mãe dele. E, cara, acho que essa levanta a principal questão, né, do livro, que é, cara, será que a gente tem o livre-arbítrio? Ou será que já tá tudo destinado mesmo? E o pior, se a gente. Será que vamos supor, será que o nosso destino tá feito se a gente souber que ele vai acontecer? Porque, assim, se o Laio não tivesse tido a profecia, ele teria criado o filho normalmente, Uhum. né? E aí talvez nada disso tivesse acontecido, né? É igual no Matrix. Lembra que o Neo vai falar com o Oráculo? Aí o Oráculo fala: Ah, não se preocupa com o vaso, não. Aí o Neo: Que vaso? Aí ele vira, aí cai o vaso e quebra. Aham. Aí ele fala: Como é que você sabia do vaso? Aí ela falou: Não, essa não é a pergunta. A pergunta que você tem que fazer é: será que se eu não te falasse do vaso, você teria quebrado ele? Né? Uhum. Tipo, e aí, o que que tu acha? É. Tipo assim. Mas também tem outras obras que a gente vê que às vezes o cara, tipo assim, vamos dizer uma assim, questão de voltar no tempo. Ele sempre tenta voltar no tempo, o personagem, Aham, mas mesmo assim as coisas ele faz tudo diferente, né? Diferentes vezes de maneiras diferentes. E as coisas sempre acabam acontecendo da mesma forma, né? aham. Então é. Eu acho que mesmo se ele não tivesse tentado matar o filho, acho que também acarretaria no assassinato do próprio pai. É, Poderia ser sem querer, entendeu? Ia ser uma coisa assim. E pode acabar ser. acontecendo. Pô, mas como é que ele casaria com a mãe, né? É. Coisa Verdade. estranha, né? Isso aí. Pois é. É. E, cara, tem várias outras mídias assim que é a mesma coisa, cara. Aquele filme Bandersnatch, já viu? Não. Eu não vou dar muito spoiler, mas é um filme interativo, né? E é da Ah, Net... já vi, já vi, já vi, Já já viu? vi. Já vi. Ah, então. É tipo do Black Mirror, né? É um episódio especial do Black Mirror em formato de filme. E, cara, mesmo você fazendo coisas diferentes, no final dá quase a mesma coisa. Só muda Uhum. detalhes. E Uhum. também no jogo Bioshock Origin. Não, Bioshock Infinity. Que você vai mudando algumas coisas, só que no final do jogo é tudo a mesma coisa. E. Não sei, cara. Talvez a gente tenha uma ilusão, né, de controle das coisas e. Talvez tudo esteja meio que. Sei lá, dado. É. E tipo assim, eu tava imaginando que o que aconteceria porque tudo isso aí, toda essa história que o Victor contou do Rei Édipo, né? Ela vai. Não conta a história toda dele de uma vez, né? Ele não descobre tudo isso de uma vez.
conta um pedacinho, aí Ah, volta ali meio que. Tem tipo um flashback, né? é. Alguém falando da história dele. Aí Aí traz volta ali pra o discussão pastor atual. lá, né? Cada Aí, personagem vai contando um pedaço da história e vai se encaixando, né? sim, sim. E ali no começo, quando o primeiro cara aí do oráculo fala que ele fica discutindo, né? O oráculo, o cara do oráculo não queria falar pra ele que ele era o assassino do próprio pai e tudo mais. O rei Édipo obriga ele a falar. Nesse momento aí, o rei fica boladão, né? Ele perde tipo aquela postura de rei toda nobre que ele tava tendo, né? Sim, sim. Ele tava até falando, não importa quem seja, pode denunciar, né? Tava tendo uma postura assim meio nobre. Aham, Só que quando a denúncia vai contra ele, ele fica meio escroto, né? Ele fica aham, todo. Ele não aceita. sim. Aí eu pensei, no final da história vai ser tipo assim, que ele perdeu tipo a postura dele de nobre e os deuses se voltaram contra ele por conta disso, sabe? Aham, Porque ele não era tipo um rei de verdade, eu tava imaginando que seria algo do tipo. aham. Mas não. E no final ele ainda fica malzão, né? Ele arranca os próprios olhos. É, nossa, horrível. Fica pesado, né? É, A história fica muito pesada. deprê. A Aí, mulher dele se mata, a sim, mãe, esposa dele é. se mata. E aí a filha dele, a Antígona, ela vai levar ele pra um outro lugar, que é Colono, que é onde ele vai viver, que é a segunda parte da trilogia tebana, né? Hum, Que saiu uma trilogia, tem o Édipo Rei é o primeiro, aí tem o Édipo em Colono, que é o fim da vida dele, e Antígona, que conta a briga entre os filhos do Édipo. E entendi. Bem que eu fiquei com a maior sensação aí de coito interrompido, porque o Creonte, que é o amigo dele, né? Que ele até aham, chega a brigar com o Creonte, fala que vai ver o que que o Apolo, né? Ele vai consultar o oráculo de novo para ver o que o Apolo destina pro Édipo. uhum. E fica falando isso e termina o livro sem falar O qual que seria o que é, destino né? dele. Pois Então deve é. ser no segundo livro. Pois é. Eu pulei logo pro antigo, né? Porque no volume que eu tenho só tem os dois, não tem a história do meio. Sacanagem, né? É. Enfim, depois eu pego Só na se o do meio for internet. filler. Pode ser. Não, eu sei que dos três é o menos famoso, né? Ah, É a parte menos famosa. Por isso até que não tá aí na coleção que eu comprei. Mas acho que seria bom, né, ver o final do Édipo. E essa parada aí do Édipo perder um pouco a razão, né? Cara, é, para mim claramente ele é um cara muito colérico assim, uhum. sabe, que não sabe controlar a raiva e acaba metendo os pés pelas e ele é muito impulsivo, né? Tipo, ele sai, ele vai e fura os olhos, aí ele fica com raiva do cara, Ele sabe? discutiu com o Creonte, que era tipo o braço direito dele, né? É, Quando sim. morre, ficou acusando ele de traição, né? Queria É. armar contra O ele e tudo Creonte mais. era que é irmão da rainha também, né? Era algo assim, tinha uma proximidade ali. É. Mas não lembro o que que era exatamente. Tipo, ele que tecnicamente poderia ser o rei, né? Caso não tivesse o Édipo, né? E pô, Uhum. ele. Ah, é isso aí, porque aí o Creonte ele até fala: Ah, eu vou embora daqui, você nunca vai me ver, vou pro exílio. Ele Uhum. chega a falar isso, né? Em algum momento ali. Então. Tipo, ele meio que respeita até, né? Uma coisa que eu achei. Eu achei que o Creonte apesar dele estar com a razão, eu achei curioso ele ter obedecido o Édipo mesmo, né? É tipo, É. mesmo o rei errado, vou fazer o que ele tá falando aqui. Uhum. E eu achei que poderia talvez ter não sei, uma guerra, uma batalha, sabe? Tipo, Eu tava esperando isso ou você. não, eu já sabia qual era a história, né? Ah, tá. Mas eu achei que, sei lá, em algum momento ia ter um conflito, mas não, ele só aceitou, né? É. Aham. Pois é. Ele só aceitou e depois só volta no final, né? Só Que ele volta no até, final. ele até acolhe, né, o Édipo ali, tipo assim, Sim. até maneiro com ele. É. Cara, e uma coisa que eu achei que eu fiquei meio bolado, até com outras peças, é que, tipo, cara, a gente tá acostumado com a narração de Hollywood, né? Eles organizam o filme de jeito que tu vai ficar totalmente preso. E nesse, cara, não tem essa coisa. Não é uma narrativa que vai crescendo, digamos assim, sabe? Não sei se é porque eu já sabia, mas, tipo, chega no momento que eles não falam. Mas, tipo, conta a profecia do pai, conta a profecia do Édipo.
Aí eu falei, cara, já tá óbvio, pelo amor de Aham. Deus, fala logo. E eles Sim. ficam enrolando, enrolando, É. enrolando. E tipo, mó tempão só essa conversinha assim. Tipo, tipo assim, me prendeu, mas eu senti isso também. Já tava óbvio, sabe? Aham. Pô, só se foi o cara lá do teste de fidelidade do João Kleber que não percebeu. É É. o Édipo. Acho que o João Kleber se inspirou no Édipo Rei, né, pra fazer o teste de fidelidade. É. Porque, pô, tava na cara já, tipo, as histórias batendo direitinho e ele querendo ainda, sabe? Ele não, ainda tem uma esperança, não sei o quê. E É, otimista, né? é. E a mulher dele não percebia, É, não, né? é. É igual no Jojo, né, que do nada os personagens ficam burrões. Sim. E a pergunta que eu queria te fazer, você aí como um grande cristão, né? Ah. Você que é o padre do nosso grupo. E na cristandade, o Hum. Édipo, ele seria um pecador ou não? Cara, é interessante, né, porque no protestantismo tem uma discussão, né, entre, acho que é arminianismo e calvinismo, não sei. Mas basicamente tem um grupo que acredita que o ser humano tem o livre-arbítrio e tem os que acreditam que Deus fez os eleitos, não tem livre-arbítrio, ele fez as pessoas que vão para o céu e fez as pessoas que vão para o inferno, e é isso. Uhum. Pela visão calvinista, meio que dane-se, ele já foi feito para tipo, ir pro inferno mesmo, né? E, cara, o meu amigo Túlio, ele às vezes ouve o podcast, ele é calvinista, então se eu estiver falando alguma merda aí, manda um comentário me corrigindo, Caraca, o cara mas é acho que é isso. calvinista. É, é porque ele é presbiteriano que se fala, né? É tipo, É porque ele era calvo. não, pô, é a denominação presbiteriana, mas aí acho que quando fala tipo de filosofia, né? Aí é tipo calvinista. Uhum. É, enquanto que no arminianismo, né, e no catolicismo também, a gente acredita que existe o livre-arbítrio e que, cara, mesmo o Édipo tendo feito tudo aquilo, cara, ele não sabia. E Então, é isso que eu quero chegar, porque ele não então, sabia. no, no catolicismo, pelo menos, se você fez e você realmente não sabia, não é aquela coisa de, tá, eu acho que é, mas não vou nem ir atrás pra saber se é errado ou não, vou fazer e Uhum. depois eu vejo. Mas, tipo, cara, realmente não sabia nada. Então não seria culpa dele absolutamente, entendeu? Claro que, pô, ele Uhum. não poderia continuar casado com a mãe dele, né? Teria uma nulidade matrimonial, que no catolicismo existe, quando o casamento é nulo, né? Quando tem algum impeditivo assim que, tipo, invalida. Tipo, a pessoa já casou na igreja e se casou com a outra em outra igreja. Então foi nulo, esse casamento nunca aconteceu. Uhum. Teria nulidade e os dois estariam solteiros, digamos assim. Entendeu? Uhum. E, tipo, não seria culpa dele. Só que, cara, os gregos, eles têm muito essa coisa de que mesmo se não for a culpa direta dele, é como se fosse a culpa dele, né? Porque, tipo, ele ficou se culpando. Claro que, pô, todo mundo no lugar dele ficaria se culpando, né? Mas Uhum. ele, tipo, se condenou, digamos assim, né? Sim. Cara, não sei se é uma questão assim das peças que a gente lê, mas que é um drama, né? Uhum. Mas será que eles eram tão dramáticos assim mesmo, sabe? Acho que Até, não, cara. acho que não, até, Acho que até não. no jeito de falar, sabe? Eu amaldiçoo quem, sabe? Não Esse tipo de sei. coisa aqui. Teve até uma hora assim que a mulher barra mãe dele Uhum. tava meio que numa discussão, assim, só que não era nem tão séria. Aí ela só vou me referir a você como um infeliz miserável. Eu fiquei, pô, será que os gregos eram assim mesmo, sabe? Tipo, Aham. Não caraca, sei. Não tem como saber, né? né? Pois é. Pode ser, tipo assim, é aquilo, é um drama, né? Uma peça de teatro que é um drama, mas assim, se fosse algo completamente fora da cultura deles, não existiria nem no drama, né? Cara, mas por exemplo, no Megera Domada, tipo, eles também eram meio Hum. espalhafatosos, né? Será que na Uhum. época todos eles eram também? Eu não sei. É porque eu É. acho que talvez, cara, eles fossem um pouco mais do que a gente. Só que talvez na peça eles deem uma exagerada, sabe?
Uhum. Aí pode ser isso. Por exemplo, ó, para citar um exemplo, o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues acho que tem 50, 60 anos de que ele escreveu as peças dele, os contos. Cara, é só putaria, putaria, putaria. E tipo, é exagerado. Tipo, porque não é todo mundo que só vive putaria daquele jeito. Apesar de no Rio de Janeiro, pelo menos, ser muita gente, né? E ele era carioca, então Tá explicado. tá explicado. Mas, pô, tu vê que é exagerado, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é exagerado. Saquei. E eu lembrei também aqui que na história do Hércules, eu acho que Ares entra no corpo do Hércules e faz ele matar umas pessoas aí, uma família, sei lá. E aí o Hércules, pra se redimir, tem que fazer os 12 trabalhos de Hércules, né? Hum. E assim, pô, Então foi. seria tipo o começo da história do Hércules. É. Então, tipo, o Ares entrou no corpo dele, foi o Ares que fez. Mas é como se a culpa fosse do Hércules. É, mas a gente também tem tipo uma obediência aos deuses, né? Também É, que é surreal, né? O jeito pois assim que é. ele. Cara, tem uma discussão maneira que o Santo Agostinho, ele vivenciou a queda do Império Romano, né? Pelo menos Uhum. do Ocidente, né? Porque aí foi pra Constantinopla e tal. Aqui ficou lá um tempão ainda. Mas a queda do Império Romano Ocidental. É isso, né? Ou eu falei merda? É, isso Ah, aí. tá. E aí, na época, o cristianismo, ele não era, apesar de ser a religião do Estado, né, até a queda, ele não era, assim, homogêneo até aquela época. Ainda tinha muito pagão. E os pagãos falavam, o Império Romano caiu e teve todo esse problema porque a gente não está prestando mais culto aos deuses e as pessoas estão se convertendo ao cristianismo. Tipo, eles estavam tendo Uhum. esse negócio, tipo, a gente não tá fazendo o que os deuses querem, a gente não tá prestando culto a eles, e é por isso que o Império Romano caiu. Aí Santo Agostinho meio que fica debatendo, né, com as pessoas a respeito disso, dizendo que não, que, tipo, na verdade não é por isso e tal. Então eles têm muito esse. É um fatalismo, né, dos deuses ali, cara. Tipo, parece que tipo, os deuses falaram e acabou, né? Sim, é o que a gente observa até do Exíodo ali no. Foi no Exíodo que a gente leu, foi o do Dias e Trabalhos. Eu acho que é Qual? uma parada dessa. Tipo, nas dicas que ele dá. As dicas que ele dá é o trabalho e os dias que ele dá. Trabalha os dias. Acho que tem uma parada dessa também, né? Tipo, sobre essa questão dos deuses, se eu não me engano. Não Acho sei que se eu ele tô confundindo fala agora. de obrigações religiosas, se eu não me É, engano, também, né? acho que tem isso. É. Mas também tem, por exemplo, se a gente for ver agora no catolicismo, tem gente que é um pouco assim também. Tipo, eu vou botar o Santo Antônio de cabeça pra baixo e aí eu vou arranjar um namorado, sabe? Só meio que mudou o endereço, digamos assim. Não são deuses, são santos. É, mas o que passa pra gente é que os gregos têm uma crença muito forte, né? É, E pois aqui é. é mais tipo uma. Como é que fala? Tipo, cara, Superstição. mais isso aí, superstição. E também, cara, eu acho que. Eu não sei, cara, mas eu sei que muita gente faz, tipo, eu nem acredito muito nisso, mas Uhum. vou fazer É, isso aqui, né? é. E realmente. Tanto é que, pô, o Sócrates lá foi julgado à morte por, tipo, duvidar dos deuses, né? É. Assim, Cara, então. eu lembrei uma coisa que eu queria falar. Até o Sócrates, por mais que ele fosse julgado de ter. Não acreditar nos deuses e tal, ele dizia que tinha um daimon que falava com ele, né? Um daimon seria tipo um filho de um deus que é um ser assim menos perfeito, tipo a segunda geração, né, segunda ou terceira geração de Exildo, não sei. Uma das raças lá do Exildo. Eu acho que era ter... Ah, não lembro. Cara, num livro do Platão ele fica falando de quais são as 5 raças. É Hum. maneiro, maneiro. Depois eu vou pegar. É o livro que ele fala da origem dos nomes. Depois eu. É porque eu esqueci o nome do Será que o livro. Sócrates leu Exíodo, então? Leu, pô, com certeza. Porque Exildo e Homero eram, tipo, as bases, né, Uhum. da cultura dele. Bem Especialmente antes. É, Homero, né? tipo uns 300 anos, né? O Exíodo do Sócrates, né? O 300 anos Homero antes. é bem antes. É. E o Exildo acho que é isso aí, uns 300 anos, provavelmente.
Ou então se passou oralmente, né? Talvez. Acho que na época do Sócrates ainda era oral. Acho que É. na época do Sócrates começaram a escrever. Ah, tá. Então, aí ele falava que tinha um daimon que falava no ouvido dele, só que esse daimon, ele não fala. Agora eu não lembro, ele não falava o que ele tinha que fazer. Ele só orientava, ó, não faz isso, não faz isso. Entendeu? Uhum. Então, o próprio Sócrates tinha essa crença, digamos assim, né? E é até curioso parar para pensar, porque eu acho que todas as denominações cristãs acreditam, não sei agora, mas pelo menos o catolicismo e a Igreja Ortodoxa também acredita, que é o anjo da guarda, né? Que é um anjo, Uhum. um ser que ele é só alma, só espírito, quer dizer, ele não tem corpo físico e ele meio que guia a gente e ajuda, vai tipo dando umas ajudinhas aí no dia a dia. E aí, se for parar pra pensar, é quase como se fosse um anjo da guarda do Sócrates, digamos assim, que vai Pô, mas guiando ele. aí não pode ser, tipo, interpretado como consciência, sabe? É, poderia ser uma consciência dele, né? Também. Uhum. Mas aí. Não sei. Se a gente for usar uma interpretação mais humanista, seria a consciência dele mesmo, né? É, é porque, cara, eu acho que a maioria das pessoas e até a gente mesmo, tipo assim, a gente não tem ciência da consciência muitas vezes, né? É. E o Sócrates devia ter essa parada, tipo, só A que gente talvez não tivesse esse nome. sabe, mas não sabe que sabe. É, Ele sabe sabe? e sabe que sabe. E sabe que sabe que sabe. Né? Ao cubo, né? É. E, e como ele tinha toda aquela questão lá. Porque, cara, é muito difícil você fazer aquelas questões aí de discussão que. Tipo assim, o Sócrates, eu acho que esses filósofos, na verdade, eles têm. Por exemplo, ele imagina uma coisa, por exemplo, matar é errado. Uhum. Aí ele cria um diálogo, sendo que é ele mesmo discutindo com ele mesmo, ele dando ponto e contraponto ao mesmo tempo, né? Uhum. É. Isso é um nível de consciência, tipo assim, porque pra você conseguir discutir consigo mesmo, né? Uhum. E em alto nível é sinistro, né? É. Assim, tem as histórias que dizem que o Sócrates, ele realmente debatia com as pessoas. Mas eu não sei se o que ficou escrito dele foi realmente ou foi invenção de Platão, porque tem muito isso, né? É. Muitas pessoas falam que Platão botava as ideias na boca do Sócrates. Uhum. E pode ser isso também, ou se é um Sim. retrato fiel, ou E que alguns são, o outros não, né? o que eu já li também é que, tipo assim, que o Platão ele escrevia, tipo assim, o Platão fazia isso, essa discussão com ele mesmo, Uhum. e como tem que dar o nome do personagem na hora de escrever, ele colocava Sócrates, né? Em Aham. outro personagem. Só que tipo, ele só pensando, né? Aham. Aham. É. Então, cara, isso é um nível de consciência muito grande, porque assim, eu não consigo ir muito além tentando, tipo assim, pensar numa discussão. Eu fico muito raso, sabe? É. Não, eu também. Cara, o Olavo fala muito bem disso, que ele fala dos quatro discursos. Então, por exemplo, na época de Hesíodo e de Homero, é o discurso poético. Ou seja, você vai tateando as coisas, você vai transformando, digamos assim, as verdades que você já conhece em narrativa. E aí tem essas narrativas poéticas e tal. Depois vem a retórica, o nível retórico, que são as pessoas debatendo e tentando chegar no que parece ser o mais certo. Uhum. Ou seja, no que é mais agradável, naquilo que parece um argumento melhor e tal. O argumento forte, o argumento É, fraco. isso. Que são os sofistas, né? Ou Uhum. seja, eles só se importavam com a retórica. E o Sócrates, ele inaugura um terceiro discurso, que é o discurso dialético, que é você tá com uma outra pessoa debatendo até você chegar à verdade, ou chegar mais perto da verdade. Muitas vezes, cara, é engraçado. Em vários diálogos do Platão, que eu li até agora, né, foram poucos, vários momentos eles não chegam a uma conclusão no final. Eles chegam mais perto. O primeiro que eu li, que é o Eurifron, Eurifron, acho que é isso. Eles estão falando o que é justiça. E no final eles não chegam a uma conclusão do que é justiça. Mas eles sabem o que não é. Algumas coisas que não são justiça. Aí não dá origem dos nomes. Eles chegam lá e aí no final. Cara, é um livro gigante,
quase 200 páginas, e aí não, quase 200 não, umas 150. E aí no final o Sócrates fala, olha, no final das contas eu acho que não é tão importante saber a origem dos nomes não. E acabou. E é isso. Muito bom, né, É, cara? ele vai argumentando, tipo, porque ele tá Pô. argumentando com dois caras. Aí um fala que os nomes são só conveniência. Ah, uma pessoa deu e é isso aí. E o outro falou que não, o nome tem uma coisa secreta ali que é dado pra ele e tal. E aí Sócrates vai sendo advogado do diabo dos dois. E aí no final Uhum. fala, olha, isso aí não é muito importante não, entendeu? Vamos, vamos acabar aqui. Cara, a verdade é que a gente fica hoje em dia aí nessa parada, só que a verdade é que todo mundo é. Não no sentido pejorativo, mas é todo mundo incoerente mesmo, sabe? Porque a gente não É, sabe, tipo, essa parada de justiça, a gente é. discute e várias vezes você tá discutindo com alguém e fala assim, ah, mas você disse tal coisa na semana passada, né? Uhum. Mas é porque é isso mesmo, né? A gente não sabe das coisas, né? Cara, o Olavo fala que para você chegar no discurso dialético, que é o terceiro, né? Depois tem o analítico também, que é quando você formula a verdade sem dúvida nenhuma, assim. Nua e crua. É, nua e crua, assim. Você chega na verdade absoluta de alguma coisa. Mas para você chegar num nível dialético e conversar com uma pessoa, assim, as duas pessoas têm que ser muito honestas intelectualmente, entendeu? Uhum. Porque, tipo, vamos supor, se tu pegar pra conversar com um cara mó esquerdista, um desses caras muito bolsomito e tal, pô, qualquer coisinha que tu sair da linha, o cara já vai te acusar e, e vai falar, não, tá errado e tal, porque, sei lá, ele aprendeu aquilo, entendeu? E até as coisas que ele acha errado ele vai defender porque não tem a honestidade, né? É. Por exemplo, o cara de direita, geralmente ele é a favor, sei lá, tipo, de bebida e cigarro. Mas se tu falar maconha, não, que isso, maconha destrói as É. famílias e tal. Pô, cara, e sei lá, sinceramente, tem vários estudos aí, né? Não tô falando de fumar de forma recreativa, mas tem várias substâncias aí que são usadas para tratamento e tal. E eu acho que vale a pena uma pesquisa sobre isso, mas, pô, se você falar pra um cara desses, ferrou, né? E da mesma forma, Uhum. se tu falar pro esquerdista, sei lá, que, pô, seria bom a pessoa poder ter uma arma em casa, caso, pô, tenha que se proteger. Pô, o cara vai à loucura, né? Então, para você ter um debate, assim, no nível dialético com a pessoa, honesto ali, os dois não podem ficar se sentindo ofendidos por qualquer coisa, tá ligado? É. Mas o difícil Difícil. também, vamos dizer, o difícil é você não ter, entre aspas, paixão envolvida, sabe? É. Não, por Tipo assim, se exemplo. você vai discutir uma coisa e você gosta de tal coisa, por mais que você tente, tipo assim, eu me coloco nessa também. Tipo assim, eu posso até achar que eu tô sendo, indiferente, não, Mas fala quando a pessoa tá sendo imparcial. Aham. Por mais que eu acho que eu esteja sendo imparcial tentando ser, eu acho que é quase impossível ser imparcial também, sabe? Não, acho que totalmente imparcial não tem como, né? É. Hum. Aí, tipo, você já influencia em tudo. Até porque você ser imparcial em algo, você já tá escolhendo ser imparcial. Ou seja, você está sendo parcial ao escolher ser imparcial, né? É meio que isso. Cara, não, por exemplo, eu posso dar um exemplo muito claro pra mim, que é a questão da religião. Eu tento muito ser isento quando eu tô falando disso. Mas às vezes eu fico meio bolado, entendeu? Se alguém fala uma Uhum, coisa muito absurda, sabe? uhum. Mas eu tento não ficar, porque assim, se a pessoa estiver aloprando, dane-se também, né? É, Mas se a pessoa estiver falando na moral e me falar alguma coisa assim que eu, porra, eu acho que isso tá muito errado, é difícil, mas eu tento também, tipo, não ficar bolado, entendeu? eu fico assim com o Botafogo. Pô, essa parada aí do técnico, hein? Sacanagem. Inclusive, depois eu vou te falar uma que entraria nessa parada de desonestidade intelectual, Ah, mas deixa eu já. desvirtuar É em aqui. off, né? É, não é nada demais não, mas só caberia, me lembrou. Tá. É... Não, por exemplo, parada de aborto.
Porque, cara, eu sou muito contra, assim, tipo, qualquer caso e tal. E, pô, é uma parada que me. Cara, só de ficar pensando muito nisso eu já fico enjoado. Tipo, É. eu fico muito enjoado pensando nisso. E a pessoa defendendo assim, caraca, eu fico meio bolado também, tá ligado? Esse é um dos assuntos também que me dá raiva, assim, é instantânea, né? É, Você dá raiva instantânea. sim, cara. Aí é foda. E é difícil, né, cara, a gente lutar contra essas paradas. É, mas Chegar. assim, tem muito, tipo assim, sei lá, parece que com o passar dos anos aí, tipo, a gente tinha muito mais assuntos que eu ficava assim, uma É, raiva. é. E agora são pouquíssimas coisas, sabe? Cara, acho que isso aí é o efeito do Olavo mesmo. Tipo, que eu fui aprendendo com o Olavo, sabe? Porque assim, cara, o pessoal vê o Olavo e pensa no cara que defende o Bolsonaro e tal. Mas, pô, se tu vendo as aulas dele no COF, né, no curso lá de filosofia, cara, é outra coisa. E você vê a abertura que ele tem de falar das coisas e não ficar bolado. Até às vezes quando vem uma pergunta meio idiota, sabe? Ele, tipo, Uhum. responde com o maior amor do mundo ali, tá ligado? Isso aí eu acho muito maneiro também. E, por exemplo, antigamente eu ficava muito assim com política, com economia, que eu era mais liberal, assim, sabe? O que me fez deixar de ser liberal é tipo, pô, beleza, vamos enfraquecer o nosso Estado e tal. Aí tem Rússia, China, todo mundo fortalecendo o Estado. E tô aqui enfraquecendo o Estado. E aí? Como é que o liberalismo funciona? Não dá. Teria que ser todo mundo liberal ao mesmo tempo no mundo. Isso não Uhum. vai acontecer, né? É Sei que nem lá. ser todo mundo comunista ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem como. Não, com certeza. Vamos entregar tudo na mão do Estado e depois o Estado vai dar pro proletariado. Fala sério, Uhum. né? Quem acredita isso, pô, nisso não tem como. Cara, eu também ficava assim, até na época da faculdade, ficava bola com esses assuntos e tal. Aí vinha um absurdo, e a gente falava. Não que eu seja o sabichão, né? Uhum. Mas, pô, tem coisa que qualquer pessoa, né, com bom senso sabe que é um absurdo. Mas que esse pá de política aí, esquece, eu acho que não vale nem a pena mesmo. Eu já falo É, várias vezes, né, sobre isso. é. Tipo, faz o teu, cara, faz a coisa boa pra você e pras pessoas próximas de você e é isso. Se todo mundo fizesse isso, não importa quem fosse o presidente, né? Não importa isso. Tudo Uhum. estaria bom. Pois é. Até no nosso grupo lá, o grupo de inscritos do J-Station, que é o canal irmão aqui do podcast do Vitor, a gente tava falando, né, toda essa situação aí de puta que pariu. Me ajuda aí. Inegibilidade? Inegibilidade. Isso, inegibilidade. Do Bolsonaro. E a situação, porra, do Lula ser presidente. Caralho, isso pra mim é um absurdo. E a gente, todo mundo meio puto ali. E a Lidia até falou, cara, o negócio é todo mundo fazer canal resenhando livro, ensinando coisa. Que é só assim mesmo, cara, que a gente vai Né? melhorar as coisas. Porque não Uhum. dá. Pô, tu vê, tipo, eu tive uma fase muito assim. Porra, ficava vendo Jovem Pan o dia todo. Aí eu via os vídeos do 3 em um, aí depois era o Pingo nos Is. Aí no dia seguinte eu via o 3 em um, Pingo nos Is. Aí eu conheci o Ícaro de Carvalho, né? O cara lá do marketing. Aí o Ícaro até falou, cara, você descobriu aí que a reforma da Previdência foi aprovada e eu também. A diferença é que eu fiquei sabendo agora e eu fui ler a notícia para saber como que ficou a lei. E você ficou acompanhando durante 3 meses a notícia igual um maluco e deu no mesmo. Ah, cara, e sinceramente pra mim, sério, já tem aí desde 2018 pra cá que eu fui sabendo cada vez menos coisas. Hoje em dia eu não sei nada, assim, nada mesmo. Só tipo, as coisas muito grandes, tipo, o Bolsonaro ficou inelegível, que acaba Uhum. chegando. Mas essa notícia chega pra mim que nem tipo, a Anitta lança uma música nova. Aham. É isso Que aí, é cara. quando um grande estouro chega pra mim. Cara, não quero nem saber o porquê que ele ficou. O que que isso vai mudar, Dani, sabe? Tipo, É, não me preocupa nem um pouco mais, sabe? é. Eu sei que, de certo modo, aí, se as coisas ficarem ruins, eu vou ser prejudicado. Mas eu sei que eu não posso fazer nada. Não Uhum. importa o quanto eu leio, o quanto eu me esforce. Se eu me candidatar, se eu for vereador, também não vou mudar nada. Tu pode se mudar pro Então. Uruguai. Então, é o máximo que eu posso fazer. É. Onde eu chegar, tipo assim, é eu fazer por mim. Eu É mesmo isso aí. fazendo por mim. Eu não posso fazer por mil, por 200 milhões de pessoas. Então, dane-se, cara. Se É. preocupa com você, é o que eu falei.
se preocupa com você e com as pessoas mais próximas e faz sempre as coisas boas, né, pra todo mundo. Não só também pra você e pras pessoas próximas, mas não adianta ficar é, bitolado com essas paradas, né? Pois é, pois é, pois é. Eu também tenho me desligado muito. No segundo turno aí da eleição, virei bolsonarista extremo. Dá uma sensação de final de campeonato, né? Eu não sei exatamente como é, né? Mas deve ser isso aí mesmo. É, Deve ser pode ter essa parada certeza aí que mesmo. é. Pode ter certeza que é, mas tipo assim, foi uma coisa assim. Óbvio que assim, eu fiquei meio preocupado também. Mas não foi nada que eu ficasse, nossa, caraca, o futuro do Brasil. A gente tem Aham. que mudar. Não, dane-se, sabe? Pois é. Não, e tu vê toda essa parada aí de manifestações, 8 de janeiro. Cara, só piorou as coisas. Uhum. Só- Eu nem sei porque que o Bolsonaro ficou inelegível. Nem sei qual foi o Eu também motivo. não. Mas Acho que foi porque ele falou da urna. Eu acho que foi por isso. porra, absurdo também. Mas, por É. exemplo, estavam querendo culpar o Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Pô, o cara tava achando que tava fazendo um bem pro país e ferrou ainda mais, sabe? Cara, mas tipo assim, pra mim não foi errado a parada do 8 de janeiro. Eu não tô falando do Bolsonaro, não. Pra mim se tivesse feito durante o governo do Bolsonaro, pra mim também estaria certo. Se tivesse feito no anterior também. Desde, sei lá, dos anos 30, já Aham, deveriam ter feito isso, sabe? aham. Esse tipo de coisa, só que ter feito de verdade. Só que o brasileiro é um povo acomodado pra caraca, é um povo cagão, Uhum, é um povo que não tá nem aí. E eu tô nessa aí também. Não tô fora, não. uhum. Porque a gente vê, cara, sei lá, tem eventos aí que mudaram a história de um país, pode ser pra melhor ou pra pior, mas sei lá, na Rússia. Eles estavam insatisfeitos lá com o Império e teve a Revolução Russa. Uhum. Não tô falando que foi bom ou foi ruim, mas, sabe, as pessoas fizeram coisa pra mudar. Sim, E fizeram mesmo, né? sim. A gente viu também na Ucrânia aí, uns anos atrás, uns 10 anos atrás também, mudaram, tiraram o presidente lá, que era pró-Rússia e tudo mais também. Não me interessa se estava certo ou estava errado, mas a parada é que fizeram. E aqui no Brasil, tipo, fizeram um negocinho desse tamanho e já consideram como se fosse um maior ataque à democracia. Tipo, não teve nada, cara. Não mudou nada. Pois Não é, mudou nada. exatamente. Nem, nenhum político sofreu nada, sabe? Uhum. Não, pois é, cara, isso aí. A gente sabe, né, que tem um conluio da mídia com a classe política e o judiciário. Aí ferrou, né? É foda. Uhum. Isso aí é muitas décadas até formar uma geração assim realmente capacitada que sai um pouco da caixinha, sabe? Cara, eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que é mais fácil formar uma geração capacitada. É o que, tipo, sei lá, o Flávio Morgenstern fala. Não sei se tu não usa nem mais Instagram direito, né? Não, não. Mas tipo assim, ele faz aquelas caixinhas de pergunta direto, né? E pergunta, caraca, Flávio, e agora em 2026, como é que vai ser com o Bolsonaro inelegível, tipo um exemplo? E ele fala, cara, vocês estão preocupados com eleição, tem que ficar preocupado com formar, tipo, cara de direita, sabe? Inteligente, pessoal na classe artística, na mídia, na classe, tipo, nas universidades, tem que estar preocupado, né? Pensando daqui a 3 anos, 2026, 3 anos. Isso aí não vai mudar nada, sabe? Mesmo que entre aí o super ultra direita, É, não vai mudar nada. é mesmo. A gente viu, entrou aí, o que que aconteceu? O dólar é R$ 5. É. Só isso. Na prática, o que que mudou, assim? Beleza, teve o auxílio lá, que gerou maior inflação depois. A gente ainda tá colhendo isso. Sei lá, né? Na Uhum. prática mesmo, cara, ele É. botou um cara do Centrão, né, no STF. Não, O, foi mal, terminei. não, e o outro cara lá que entrou no STF, ele era pastor, mas também já era da patota ali, entendeu? Uhum. E o que eu ia falar é que, por exemplo, eu ainda acho mais fácil, quase impossível, mas mais fácil formar, tipo, uma classe aí da direita, né, artística, uma classe na mídia, e na academia, do que formar um povo, tipo, vou usar essa expressão por não pensar numa melhor agora, mas um povo revolucionário, entendeu? Uhum, uhum. Sim. Eu acho muito mais fácil, porque eu acho que isso aí é questão da história mesmo do país. O Olavo ele fala muito isso, né? Logo no início do COF, olha, tem pessoas que são mais ativistas, é uma classe mais ativista,
mas tem que ter a formação da camada intelectual também. Cara, assim como a esquerda faz a guerra cultural deles, tem os ativistas, tem os intelectuais, tem os políticos, cada um na sua função, a direita também tem que fazer isso, cara. Uhum. Tem aqueles caras toscão, assim, Sarah Winter, aquele outro cara lá, sei lá, Paulo Cogos, essa galera meio assim, que é Uhum. ativista e tal. Mas vai ter o cara que, porra, vai falar 5 idiomas e, porra, 3 doutorados e vai ser um cara pica Uhum. que, pô, vai conseguir fazer as ideias circularem. Né? Isso aí. E a gente não tem essa parada. O Ícaro falou uma coisa muito boa. O legal é que agora tá bombando os influencers de direita, né? Tipo, influencer católico, conservador, assim, É muita mesmo? gente. É, bombando, assim, tipo, muita gente, assim, com muito seguidor. Aí o Ícaro tava até falando numa entrevista, cara, sabe por que a direita sempre vai se dar melhor na rede social? Porque a gente gosta de dinheiro, cara. O comunista, quando ele começa a crescer, ele vai contratando e quando vê é uma empresa e o cara é contra isso. Então Uhum. ele é meio que contra crescer. A gente não, a gente quer ganhar dinheiro pra caraca e dane-se. Então a gente vai fazer isso crescer, tá ligado? É, faz parte do mindset, né, da É, direita. é o mindset, tipo, pra gente. Eu falo pra gente, mas sei lá, eu nem acho que a gente seja, porra, direitão, mas é, de direita, né? Que seja. Uhum. Pra gente não é um problema, porra, tra- trabalhar e ganhar mais dinheiro e, enfim, investir, sei lá, até criar uma empresa. Mas pra esses caras né? E aí Uhum. eles vão provavelmente dar um argumento meia bomba, né? Ah, eu estou entrando no sistema para combater ele de dentro. Provavelmente, né? Uhum. Enfim. É, cara, eu tenho até vergonha de falar, tipo assim, eu sou de direita, É, sabe? eu também, eu não gosto de Não, falar. é. Não gosto de Pô, nem falar. um pouco, nem um pouco. Pra mim, isso aí, cara, é uma parada assim tão infantil que fazem hoje em dia. Uhum, Que uma vez, quando eu era moleque, tinha um moleque idiotão que jogava bola. Jogava bola com a gente, não. Às vezes ele tava no lugar que a gente jogava bola. uhum. E ele era botafoguense também. Aí ele perguntou, pô, tu é da torcida organizada tal ou da tal? Eu, tipo, caraca. Tipo, eu sou Botafogo, cara. Só isso. Aham, Sou Botafogo e vou no jogo. É. Ponto final. aham. É isso que, tipo, que eu responderia. Eu falar, cara, sei lá, só sou uma pessoa. É. Cara, sabe que isso tem no catolicismo também? Tipo, ah, É. tu é raditrad, tu é carismático, tu é continuista, vários grupos Nunca, assim. cara, eu nunca ouvi falar de nada disso na minha vida. É. Depois da live eu te conto o que que é cada grupo. Eu não me importo de falar, assim, muito que eu sou conservador. Isso eu falo de boa. Eu também. Conservador. Pra mim eu falo também, eu acho que é até mais exato, mais preciso do que de Uhum. direita, né? Mas É. eu ainda acho que não é. Acho que ainda não é isso. Pelo menos o que eu sou. Eu falo, cara, eu sou católico, entendeu? É, Porque, acho que é mais um. Aprofunda mais ainda, né? acho que, tipo, eu sou católico, é um subnicho, digamos assim, né? É. Que aí tem algumas coisas ali e tal que, por exemplo, tem muitos, assim, conservadores e tal, que tem essa coisa de, por exemplo, liberdades individuais e tal, e, por exemplo, são contra você dar esmola, sabe? Uhum. Porque isso, segundo eles, perpetua um assistencialismo e tal, né? Mas no catolicismo a gente tem uma questão social importante, né? Então aí nesse caso eu concordo com a igreja e tal. Enfim, aí são pequenos detalhes também, né? Mas quem vê de Uhum. fora, assim como a gente quem vê de fora, a gente, o cara é esquerdista, né? Mas É. às vezes tem várias nuances ali. Aham. Eu, É. eu consigo ver o esquerdista lacrador e o esquerdista mais raiz, assim, né? É, mas o skate do mais raiz é muito raro, né? É. E aí Muito também raro. tem aí tem as divisões, né? Tem o trotskista, o leninista, o stalinista. É, também Aí, sei lá, filho. Aí, muito raro também de você encontrar alguém que saiba pelo menos isso, né? não. Pro cara saber isso, pô, é muito difícil mesmo. Cara, não sei. Fechamos aí? Tem alguma coisa aí pra falar?
Mas A fechamos, gente eu acho que deu é a uma primeira. viajada boa, né? Deu uma fumada É, boa aqui no baseado. sempre, sempre. Pô, mas acho que Mas que é a hoje primeira vez que a foi. gente fala de política, né? É, Assim, vai mais tempo em política. é isso aí. Édipo Rei. Ah, mas o Édipo Rei fala de política também. Então a gente É, não, a tá gente sempre certo. tá dentro do assunto, não importa Sempre. como. Isso aí. Isso aí. Boa. Tem algum comentário aí pra fecharmos? Não, o que eu queria mesmo perguntar era a sua visão de cristão sobre o Édipo, você já respondeu. Uhum. Então acho que a gente fechou mesmo. Beleza. Galera, quem puder, comenta, curte. Mande pro seu melhor amigo ou pra um familiar. Não sai mandando pra todo mundo. Vamos ficar aqui numa boa. Na próxima, então, a gente vai ler sobre a amizade do Plutarco, né? Uhum. Isso aí. E inclusive, vamos começar a nossa leitura da Relato da Guerra. Como é que é? Na história da Guerra do Peloponeso. Tá. Aí, mas esse tu não enrola pra ler, não, hein? Porque é grande pra caraca. Não dá Eu pra gente, sei, eu não sei. dá pra É, gente ficar enrolando. sim, vou Mas tentar. beleza. Tipo, se tiver dando ruim, eu vou falar, pô, Vitor, não rolou. É. Já? Não, mas aí qualquer coisa a gente faz um episódio extra no ano de Roma também. Tá. A gente vai lendo devagarinho também. Enfim. Mas, Uhum. pô, vamos tentar. Cara, até dezembro dá, pô. Tem, porra, 6 meses aí, né? É. Vamos E ver. então vamos gravar o próximo aí do Plutarco, dia 17. Sim, dia 17. Tá. Plutarco sobre a amizade. Já é. Caraca, vai ser foda. Eu tô lendo, porra, 3 livros já, 4, sei lá, né? Vou dar um jeito. Então, eu não conseguiria, por exemplo, entendeu? Vou dar um jeito. Tem gente que não gosta muito, né? Mas é que eu divido. Tem o livro espiritual, tem o livro de literatura, tem o Ah, eu livro não gosto não. Pra mim é. filosófico. Vamos ver, vamos tentar aqui. Isso aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado quem ficou até agora. A gente se vê daqui a 2 semaninhas ou daqui a uma semana, porque acho que vai ter episódio. Ah, vai ter um episódio com o Adriel, então vai ser uma coisa legal aí, um dos inscritos aí do canal. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Boa, valeu, pessoal.